Senhor me leva no livro do profeta Daniel. E confesso que quando eu adentrei esta casa, a qual foi lido o momento da devocional dessa noite, o Senhor confirmou essa palavra em meu coração, pois o pastor Abigail fez a menção aqui de que enquanto estamos nessa terra, nós estamos em guerra, nós devemos batalhar contra as coisas deste mundo que vêm para nos afastar da presença de Deus. E eu quero aqui nessa noite fazer menção de 4 jovens que foram ali deportados para a Babilônia como cativos naquela época. E eu quero aqui falar nessa noite sobre ser influência mesmo estando em Babilônia. Quando nós vamos à palavra de Deus e pesquisamos, nós vamos entender que Babilônia se refere a tudo aquilo que é mal, a tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Quando nós vemos aqui no contexto, um pouco antes do livro do profeta Daniel, nós vemos que Jeremias, no capítulo de número 25, ele já havia profetizado que Israel seria, que o povo de Judá seria levado cativo para a Babilônia. Você pode olhar para mim e perguntar, mas por que o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, permitia que os seus servos fossem ali enviados como escravos para a Babilônia? Quando nós vamos analisar o contexto para que você possa aqui entender melhor como chegou a essa situação do povo ser levado como cativos para aquela terra, para aquela cidade chamada Babilônia, nós entendemos que o povo de Judá, após o momento de Deus ter escolhido e formado a nação de Israel, introduzido eles na terra prometida, nós vemos aqui que o povo de Judá começa a se distanciar da presença de Deus, eles começam a se afastar da presença de Deus, e Deus começa a levantar profetas, como aqui vamos observar lendo a história do povo de Israel. Deus levanta um profeta, Deus levanta outro profeta, Deus levanta juízes, Deus levanta reis, e agora chega na época do profeta Jeremias. O povo já não escutava mais a voz de Deus, o povo já não dava mais ouvidos à voz de Deus, o povo agora estava ali voltado à idolatria, a deuses pagãos. Então Deus agora ele escolhe Jeremias, que foi separado desde o ventre da sua mãe. Quando Jeremias era ali criança, Deus olha para ele e fala: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, e as nações eu te dei por profeta. Aleluia! Então agora nós observamos que Jeremias é levantado como um profeta que adverte o povo de Israel para que o povo venha a arrepender-se e voltar-se para a presença de Deus. O que chama a minha atenção é que quando nós vamos no contexto, nós vemos que Jeremias ele profetizou 20 anos antes do cativeiro de Israel, e o povo não dava ouvidos. Mas o que chama a minha atenção, pastor Abigail, é que Jeremias não parou de profetizar, Jeremias ele não parou de pregar. E a primeira palavra que eu tenho aqui nessa noite é para os pregadores que estão aqui no altar, e eu sei que tem pregador e pregadora da palavra de Deus aí embaixo também. Independente das pessoas te escutarem ou não, independente do mundo te escutar ou não, mas se Deus te chamou para fazer, faça. Se Deus te chamou para falar, fale. Se Deus te chamou para cantar, canta. Se Deus te chamou para adorar, adora. Mas não pare o teu chamado porque as pessoas desprezam você. Não pare o teu chamado porque as pessoas olham para você e não dão nada para você. Eu quero aqui nessa noite te dizer: você não tem que ser reconhecido pelo homem, você não tem que ser reconhecido por pastor, você não tem que ser reconhecido por irmão, você tem que ser reconhecido no céu, você tem que ser reconhecido pelo Deus Criador dos céus e da terra, que olha lá de cima e fala: este é o meu filho amado. Aleluia, Jesus. Jeremias não parou, Jeremias profetizou, e conforme Jeremias disse, conforme Jeremias predisse, agora cumpre-se a profecia. Quando Nabucodonosor se torna rei da Babilônia, ele parte para Judá, ele parte para o povo de Israel e sitia Judá, sitia Jerusalém, e ele agora leva prisioneiros para a Babilônia. Nabucodonosor fazia desta maneira: ele pegava ali as mulheres mais
mais belas, ele pegava ali as pessoas de classe nobre, os mais inteligentes, e levava e deixava ali a população pobre ali na cidade, para que eles pudessem ali viver naquele estado de miséria, na cidade em que ele havia destruído. E a Bíblia agora vai nos fazer menção que 4 jovens vão a ser levados à Babilônia. Mas mesmo em meio a esse sofrimento que Daniel, Misael, Ananias e Azarias passaria, havia um propósito de Deus através da vida deles na Babilônia. Eu quero aqui nessa noite te dizer, o mundo em que nós vivemos é comparado à Babilônia. Sabe por quê? Porque o mundo, segundo a palavra do Senhor, diz que o mundo jaz no maligno, que o mundo está no maligno. E nós, como igreja do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que nós somos peregrinos, nós não somos dessa terra, nós não somos mais daqui. A partir do momento que Jesus olhou para mim, olhou para você e nos escolheu, e nos lavou com seu sangue, e nos transformou com o poder da palavra e do Espírito Santo de Deus, nós passamos agora a ser reconhecidos como cidadãos dos céus. A nossa pátria não está aqui, a nossa vida eterna não está aqui, nós somos de um lugar que vai além dessa terra, nós somos agora reconhecidos como cidadãos do céu. Aleluia! E assim como eles estavam em terra estrangeira, nós também estamos. E aqueles jovens ali agora são levados a uma cultura pagã, são levados ali agora a um reino que proporcionava ali todo tipo de moralidade, de adoração a deuses pagãos, era a Babilônia. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que eles chegam na Babilônia, e a Bíblia vai citar aqui o nome deles. A Bíblia diz que o rei olha e fala: olha, separa os melhores para que possam aqui estar diante de mim. Vai passar por um treinamento de 3 anos para que possam se apresentar perante a minha presença, para que eu os escolha. E a Bíblia diz que se chamavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando eu fui ler, quando eu fui pesquisar o significado desses nomes, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Quando nós olhamos para o nome de Daniel, a palavra do Senhor vai nos dizer que o significado no hebraico é Deus é meu juiz. Eu quero aqui abrir parênteses nessa noite e te dizer, se você tem colocado algo na presença de Deus que você não tem conseguido fazer, se você tem colocado algo na presença de Deus que parece impossível, que aos olhos humanos não pode fazer, eu quero aqui te dizer nessa noite que Deus, Ele é o seu juiz, Ele julga a tua causa nessa noite. O Senhor é aquele que traz a sentença de purificação, que traz toda a condenação lançada contra a igreja por terra, porque Ele é o nosso juiz. Quando nós vamos ao nome de Ananias, nós vemos que significa: o Senhor demonstra sua graça. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, talvez você entrou aqui com a sua mente martelando que você não é ninguém, que você não é digno, que você não merece. Eu quero aqui te dizer que você não merece, que você não é ninguém mesmo não, e que você também não pode, mas tem alguém lá em cima que concede graça, tem alguém lá em cima com as mãos estendidas que olha para você e te faz tornar filho de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 8 que nós não recebemos espírito de escravidão, mas nós recebemos o espírito de adoção, a qual nós temos a liberdade de olhar para Deus e chamá-lo de Pai. Esse é o Deus que concede graça. O Senhor nessa noite chama a tua atenção. Ei, não fica pensando que você não é ninguém. Você é filho, você é filha, você é amado, você é amada por Deus. Então valoriza a identidade que Ele te deu. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia. Misael, quem é como Deus? Aleluia, Jesus. O Senhor chama a nossa atenção nessa noite para falar: quem é como nosso Deus, que abre o mar, que para o sol, que para a lua, que entra no fogo com a sua igreja, aquele que passa com a sua igreja no vale da sombra da morte, é aquele que diz: operando eu, quem impedirá? Aleluia. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Eu quero aqui te dizer: não deixa que as aflições dessa terra batam a sua fé, não deixa que aquilo que vem para tirar o teu foco te tire da presença de Deus, porque quem é como o nosso Deus, que nos levanta, que tira o homem do lamaçal do pecado, que firma os seus pés sobre a rocha e o faz assentar entre os príncipes
seu povo. Não há ninguém do céu, não há ninguém na terra, não há ninguém debaixo da terra, não há ninguém no mar como o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. O nome Azarias significa o Senhor ajuda, e me veio um salmo aqui agora na minha mente. Aleluia. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Talvez você entrou aqui carregado nessa noite, talvez você chegou aqui e não sabe nem como. Eu quero aqui te dizer que é a ajuda do Senhor que está sobre a sua vida. Ele apenas olha para você e fala: esforça-te e tem de bom ânimo, porque Ele é contigo, Ele é com a sua igreja. Tenha isso na sua mente, que o Senhor, Ele se manifesta na sua vida conforme a necessidade da sua alma. O Senhor, Ele se manifesta sobre a sua vida, sobre a sua casa, conforme você precisa. Basta que você ore, basta que você clame, basta que você adore o nome dEle, e os céus se manifestarão sobre a sua vida. E olhando aqui agora, voltando, fechando parênteses, olhando aqui agora para o significado dos nomes destes jovens, o nome deles, até no nome esses homens glorificavam a Deus, até no significado do nome eles eram ofertados para a glória de Deus. Aí agora Nabucodonosor olha, ali o eunuco do rei olha e fala: eu vou ter que mudar esses nomes, eu vou ter que mudar essa cultura, eles vão ter que se adaptar à Babilônia. Então agora coloca Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai pesquisar o significado. É tudo nome ofertado a Deus pagão. Aí eles olham e pensam: agora a gente muda a identidade, agora eles se acostumam com a cultura, agora eles se misturam com a Babilônia. Mas eles mudaram o nome, mas não mudaram a identidade. Mudaram o nome, mas não mudaram o caráter. Aleluia. O mundo pode estar olhando para a igreja e olhar para você e dizer: você é quadrado, você quer ser melhor, você quer ser o bambambam. Mas eu quero aqui te dizer nessa noite: você é diferente. Você foi chamado para ser influência. Você não foi chamado para ser influenciado pela terra. Aleluia, Jesus. Levanta, Nabucodonosor, muda nome, muda veste, muda, mas quero ver mudar o comportamento, quero ver mudar a adoração, quero ver mudar o coração, porque coração de crente é transformado pela presença de Deus. Ele é alcançado pela graça, ele aguenta a pancada, a tentação vem, mas ele sabe que melhor é a presença de Deus na vida dele. Aleluia, Jesus. O que a palavra vai nos dizer? Mudou o nome. Versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Daniel olha, eu creio nesta teoria, que aquilo que era oferecido para eles era contra a lei de Moisés, a qual os judeus seguiam. Daniel olha e fala: opa, aleluia, Jesus. Daniel olha e fala: aqui não, aqui tem um coração firmado, o meu coração é do Senhor. Podemos estar em terra estranha, mas a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos que nele habitam. Imagine você que Daniel olha e fala: o meu compromisso ainda permanece de pé, o meu compromisso ainda permanece inabalável na presença de Deus. Aleluia. E Daniel propôs agora no seu coração a não se contaminar. Ele olha agora para o eunuco e fala: olha, não dá isso aí pra gente não, a gente não quer nada que vem do rei não, traz legume, traz água. Aí agora o eunuco olha e fala: meu Deus não, eles diziam pelos deuses, né? Era assim que o povo falava, pelos deuses. Imagina você que ele pode ter olhado, parafraseando aqui, e dizer: pelos deuses, o que é que esses jovens estão querendo aprontar para o meu lado? Até que ele olha agora para Daniel e fala: olha, se eu der a vocês o que vocês estão querendo e vocês apresentar mais fracos do que os outros, o rei pode requerer a minha cabeça. Então Daniel fala: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui de 10 dias. Aí depois de 10 dias você vê quem é que está apresentando melhor, quem é que está apresentando com mais postura. Então ele dá ouvidos para Daniel. Sabe por quê? Porque o Senhor concedeu graça na vida de Daniel. E quem tem a graça de Deus na vida dele pode se levantar o obstáculo que for, mas você permanece de pé, porque quem te sustenta é a presença de Deus. Quem abre caminho, quem abre porta, quem abre o mar é Deus para você passar. Então apenas descanse e confia e mantenha o seu compromisso com o Senhor. Aleluia. Aleluia. 10 dias depois, versículo 16.
Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias. Ele olhou para Daniel e seus amigos, ele olhou para aqueles jovens babilônios. Não, Daniel está melhor, esses jovens aqui estão mais apresentáveis. Agora olha o que chama a minha atenção: eles podiam ter se deixado influenciar, mas eles agora que geram um exemplo, e ele não, agora vocês vão fazer que nem Daniel, agora vocês vão ser que nem Daniel. Ei, igreja, está na hora de nós nos posicionarmos na presença de Deus e o mundo começar a olhar para nós e enxergar ainda mais a glória de Deus, enxergar ainda mais o poder de Deus. É o mundo olhando para nós, é os sedentos de espírito olhando para nós, é aqueles que estão em trevas olhando para nós e falando: o que esses crentes têm que eu quero experimentar também? O que essa igreja tem que mesmo em meio ali a perseguição, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, esse povo não para de rir, este povo não para de adorar, este povo não para de glorificar? É a presença de Deus que tem que resplandecer na vida da igreja. O Senhor nessa noite chama a nossa atenção. É hora de ser influência, é hora de fazer a diferença. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Certa vez, pastor Abigail disse: essa palavra nunca saiu da minha cabeça. O cristão muitas das vezes ele quer ser diferente, ele só quer ser diferente, mas ele não quer fazer a diferença. E a igreja não deve apenas ser diferente. Ser diferente todo mundo é. Eu sou diferente do pastor, eu sou diferente do José Paulo, mas fazer a diferença é aí que está. É aí que o Senhor nos chama, é aí que o Senhor nos levanta, é para fazer a diferença nesse mundo de trevas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz agora que Deus começa a prosperar Daniel e seus amigos. Deus começa a prosperar agora aqueles 4 jovens da Babilônia. E no capítulo de número 2 agora a Bíblia vai nos dizer que Nabucodonosor ele tem um sonho. E o problema é que ele esquece do sonho. E então chama os magos, chama astrólogo, chama tudo, qualquer feiticeiro, qualquer macumbeiro, chama tudo. Olha, eu tive um sonho, eu não estou lembrando, eu preciso que vocês me falem, me dá a interpretação. Eles olham para Nabucodonosor e falam: conta isso aí para a gente. Aleluia, Jesus. Nabucodonosor olha e fala: olha, eu sei que vocês não têm a revelação do sonho, não sabem qual que é o sonho, e eu estou dizendo as minhas palavras para nós termos uma compreensão melhor aqui. Ele olha e fala: olha, se vocês não interpretar, se vocês não falar o sonho, vai morrer todo mundo, vou mandar matar todo mundo. Então agora os astrólogos eles vão olhar ali com palavras bonitas perante o rei, e olha o que eles vão dizer: porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Oh meu Deus do céu, eu estava lendo isso aqui, pastor, eu olhei, mas que Deus fraco é esse que não está com os filhos dele, que não está com os servos dele? Aí eu olho no Novo Testamento e vejo Jesus antes de ir para o céu falando assim: ó, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha Jesus falando: eu vou, mas eu vou enviar um Consolador. Olha Jesus falando: aquele que me ama guardará a minha palavra, e viremos eu e o Pai, e nele faremos morada. Glória a Deus. Aleluia. Falsos deuses que haviam ali naquela nação, quando precisavam mesmo não podiam servir, porque eram falsos. E ele diz: a morada não é com a carne. E eu quero aqui te dizer: o nosso Deus não é como os falsos deuses que são aí idolatrados por um mundo afora. Não, o nosso Deus é um Deus vivo que está presente aqui, é um Deus que está presente na sua casa, é um Deus que está presente na sua família. É quando você está naquele momento que você não sabe o que fazer, é o Senhor te amparando, é o Senhor te acolhendo, é o Senhor te dizendo que Ele está com você. Aleluia. Esse é o Deus da igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Este é o Deus que tem estado com a sua igreja. A Bíblia diz: não te deixarei e não te desampararei. Aleluia. O auxílio do homem falha, o apoio do homem falha, mas a força do Senhor nas nossas vidas, ela permanece para sempre. Verdade, Deus. Aleluia. Então agora é dada a ordem. Não pode, a gente não sabe falar. O Senhor tem que falar o sonho pra gente, porque ele contando o sonho, eles inventavam uma mentira e tal, ficava por isso mesmo. Mas ali havia um mistério de Deus, porque Deus queria levantar ali no meio da Babilônia 4 jovens que iam fazer o rebuliço naquela nação. 4 jovens ali que através deles a Babilônia veria o poder de Deus, e veria que Deus era maior que Nabucodonosor, que Deus era maior do que qualquer governante, que Deus era maior do que qualquer exército.
Então agora Daniel vê o eunuco ali e fala: o que está acontecendo? É o seguinte, o rei mandou matar todo mundo porque ele teve um sonho e ninguém consegue falar o sonho e decifrar. Daniel olha e fala: peraí, pede um tempinho para o rei lá, pede um tempo para o rei, porque nós vamos orar. Ele chega lá nos seus 3 companheiros e fala: vamos orar, porque assim, assim, assim. E eles agora começam a orar, versículo 18: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Versículo 19: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Aleluia, Jesus. Eu lendo essa palavra hoje, o Senhor falava no meu coração: quer entender os mistérios do céu, quer que os mistérios do céu sejam revelados para você, vai para o joelho, vai para a oração. Deus está chamando uma igreja que ora para fazer a diferença nessa terra. Sabe por que Deus ainda não trouxe uma coisa maior, uma pandemia maior sobre a nação, sobre o mundo? Porque a igreja ainda é sal, porque a igreja ainda tem uma igreja que ora, ainda tem um povo que está de joelhos, ainda tem um povo que intercede, ainda tem um povo que tem um compromisso verdadeiro com Deus. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E Daniel ali evitou que não só eles, mas também todos os sábios ali, astrólogos e magos, ele impediu que eles fossem mortos também. Isso é a vida de oração que Deus requer de nós. Aleluia. Daniel, ele começa a orar com seus amigos e Deus revela. Sabe o que é isso? É intimidade com Deus. Deus nos últimos dias, ele quer levantar uma igreja que tem intimidade. Deus, ele tem chamado uma igreja que tem compromisso, uma igreja que tem firmeza, uma igreja que não se vende, uma igreja que não se mistura, uma igreja que foi chamada para ser luz, uma igreja que ainda resplandece a glória de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. E Daniel louvou ao Deus do céu. E Daniel chega em Nabucodonosor e conta todo o sonho. E a Bíblia diz que o rei, agora no versículo 48, no capítulo 12, eu já vou terminar. E ele vai dizer assim que o rei começou a engrandecer Daniel, deu muitas dádivas para Daniel e colocou ele como governador da Babilônia. Aleluia. Ele não chegou agora para ser escravo, está sendo governador. Sabe por quê? Porque ele manteve-se firme na presença de Deus. E Deus está nessa noite falando: não deixa que o mundo governe os seus pensamentos, não deixe que o mundo governe a sua casa, não deixe que o mundo governe a sua vida espiritual. O Senhor está nos chamando para que nós não venhamos negociar os nossos princípios, porque a verdadeira igreja, ela guarda princípio. A verdadeira igreja ainda está firmada sobre a palavra. O mundo se levanta, o mundo vem contra a igreja, mas nós estamos de pé, porque a palavra de Deus é o que tem nos sustentado a cada dia. Aleluia. E nós vemos hoje muitas pessoas querendo imitar o mundo, querendo se misturar com o mundo. Mas olha na Bíblia, Daniel governando Babilônia, José governando o Egito. Aleluia, Jesus. Não é a cultura que tomava conta deles, era eles que geravam influência sobre aquela cultura. No capítulo 3, eu quero encerrar aqui no capítulo 3. Não vou passar do tempo, pode ficar tranquilo. Aleluia, Jesus. Nabucodonosor agora, querendo unificar mais o seu reino. Nabucodonosor agora querendo estabelecer mais o poder do seu reino, porque o sonho que ele teve era uma estátua que tinha cabeça de ouro, a parte do corpo, peito e braço de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. Cada parte dessa estátua simbolizava ali um reino. O Nabucodonosor era o reino de ouro, então o reino dele passaria. Aleluia. Então agora na sua soberba ele faz uma estátua toda de ouro. Vamos fazer uma estátua aqui de 30 metros de altura aqui e por 3 de largura. Era Nabucodonosor mostrando que não tinha temor de Deus na sua vida. Era ele mostrando que a sua reverência a Deus era falsa. E agora ele faz essa estátua também com a intenção de fortificar o seu reino. Então agora ele dá uma ordem e fala: olha, vai ser tocada aqui a buzina, e aquele que não se prostrar será lançado na fornalha de fogo. Nabucodonosor queria trazer ali a sua cultura e aplicar na vida de todas as pessoas.
mansidão sobre a vida de todos. Ele queria submissão por parte do povo. E a Bíblia diz ali que quando os instrumentos tocam, quando a banda começa a tocar, a multidão se dobra. Mas então tem 3 jovens ali que permanecem de pé. Quem? É aqueles que vêm lá de Judá. Quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Mudaram o nome, mas o caráter permaneceu. Lembra? Aleluia. Então a Bíblia diz ali que eles chegam, alguns caldeus, para acusarem aqueles homens. Chegam ali trazendo acusação contra aqueles homens. E eu quero trazer essa palavra agora, simbolizando o que o mundo tem feito contra a igreja do Senhor. Nós vemos quando entramos nas redes sociais, o mundo se levantando, o mundo querendo trazer cultura, querendo fazer a igreja aceitar homossexualismo como se tudo fosse normal, querendo trazer uma ideologia de gênero às nossas crianças. Mas não, a igreja do Senhor ainda tem princípio. Menino continua sendo menino, menina continua sendo menina. Aleluia. Deus ainda fez macho e fêmea, e assim será até o dia do fim dos tempos. Aleluia. O Senhor nessa noite chama a nossa atenção. Muitas das vezes nós olhamos e pensamos que a perseguição, ela não começou no Brasil, mas ela tem começado, ela tem atacado as nossas crianças, ela tem atacado os nossos jovens. Mas Deus está convocando uma igreja que permanece de pé. Deus está chamando uma igreja que permanece de pé mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tentações. Imagina você agora, aqueles homens olhando um para o outro, falando: a gente morre, mas a gente não nega a nossa fé. A gente morre, mas a gente não se prostra, porque a gente só se prostra perante o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, o Leão de Judá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo és o nome do Senhor. A unção de Deus pairava sobre a vida deles. A unção de Deus estava sobre a vida deles. E não tinha acusação que fazia eles se prostrar. Sabe por quê? Porque a igreja é justificada pelo sangue de Jesus. A igreja é justificada pela graça de Deus. E não há acusação que te derruba. Não há levante do inferno que te derrube, enquanto você estiver debaixo da graça de Deus. Verdade, Pai. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz então que o rei manda chamar. O rei agora manda chamar aqueles jovens e fala: olha, eu vou dar uma oportunidade para vocês. Como eu sei que vocês são pessoas de influência aqui no meu reino, eu vou dar uma oportunidade para vocês. Então o rei fala: na hora que os instrumentos tocarem, vocês podem se prostrar. E se vocês não se prostrar, eu vou lançar vocês na fornalha. E quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? A banda nem precisou se preparar, ele já olha para o rei e fala: olha, rei, nós não precisamos de responder nada disso para você. Aleluia. Mas só para você ficar sabendo, nosso Deus a quem nós servimos, Ele nos livrará da sua mão e da fornalha. E se Ele não livrar, também fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar. Aí eu me lembro daquela canção: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. O importante é a fidelidade permanecer no meio da Babilônia. O importante é você estar cheio da presença de Deus em meio à Babilônia. Aleluia. O rei agora fica nervoso e olha, aquece a fornalha 7 vezes, amarra eles e joga dentro do fogo. A Bíblia diz que estava tão quente aquele fogo que os homens que jogaram eles se queimaram. Mas quando eles caem lá dentro, o rei chega perto da fornalha e olha assim para os prefeitos, para os satrapas e fala: olha, a gente não lançou 3? Eles: foi sim, Senhor. Então por que eu estou vendo 4 aqui no meio do fogo? Aleluia. E a palavra do Senhor diz: quando vocês passarem pelas águas, eu contigo também passarei. Quando passares pelo fogo, eu também contigo passarei. Esse é o nosso Deus que entra com você na fornalha. E eu quero te dizer que se você morrer neste mundo por causa da perseguição, não negue a sua fé, porque você tem um lugar reservado nas mansões celestiais. Ele é Deus independente se Ele faça, se Ele livra ou não. Nós devemos estar preparados para sofrer por testemunho de Jesus Cristo. Aleluia. A perseguição tem se levantado, mas Ele é o 4º homem da fornalha. E tem mais, o rei olha e fala: olha, esse aqui é semelhante ao filho dos deuses. Ele só errou na palavra Deus, porque não era o filho dos deuses, era o filho de Deus, era o leão de Judá que desceu ali naquele lugar. E a chama que ardia no coração daqueles jovens era mais quente do que a chama da
dizer: não para por causa de luta, não para por causa de perseguição, não desanima por causa do fogo da provação, porque o fogo do Espírito ele é mais eloquente, o fogo do Espírito ele arde mais intensamente dentro de nós e nos dá resistência para suportar. Olha Deus começando a prosperar eles na Babilônia, olha Deus começando a levantar eles na Babilônia. Sabe por quê? Porque mantiveram o compromisso, mantiveram a fidelidade, e nos últimos dias o Senhor está chamando a igreja: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É chegado o dia em que Ele vem nos tirar da Babilônia, é chegado o dia em que Ele vai nos tirar dessa terra, mas só vai aquele que é fiel, só vai aquele que permanece de pé. Então não deixe que o mundo ofusque a glória de Deus que há na sua vida. Todos entenderam esta palavra nessa noite? Que o Senhor continue falando, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Guarda esta palavra na tábua do seu coração, porque o que eu disse aqui não foi procedimento de mim mesmo, mas da palavra de Deus. Satanás ele faz de tudo para tirar a palavra que foi semeada, mas se foi semeada em boa terra vai começar a gerar fruto. Se foi semeada em boa terra, os frutos aparecerão e o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida, assim como o nome dele foi glorificado e ele foi reconhecido na Babilônia. Que Deus abençoe os irmãos. Quero que nessa noite devolver a quem é de direito.